Eu quero só fazer mais uma oração. Todos já oramos. Nós vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor a sua bênção para esse nosso tempo. Senhor, nós te damos graças porque o Senhor é bom e a tua bondade dura para sempre. Obrigado a Deus pela vida da igreja nesse mundo caído, nessa sociedade em pânico, em caos. Obrigado a Deus porque mesmo em tempos difíceis como esse que nós estamos atravessando, o Senhor tem a tua voz profética em todos os lugares por meio da tua igreja. Nós estamos mais uma vez aqui com essa finalidade, ser conosco, abençoe a nossa vida e nos faça bênção para a vida de outros. Nós te damos graças, em nome de Jesus. Amém. Tomem assento, amados. Antes de começar a lhes falar, eu quero agradecer nosso irmão Hudson Yuri pelo convite, pastor, pelo aval do convite. E é uma alegria muito grande, viu, servir junto com você, visto que nós sempre temos sido colegas de estudo já, sei lá, coisa de uns 5 anos aí pelo menos, né? Temos estudado juntos várias matérias da teologia, curso completo de aconselhamento bíblico, curso de capacitação, formação de conselheiro bíblico, fomos colegas também nesse curso. E atualmente estamos cursando uma pós-graduação em aconselhamento bíblico em caso de diagnóstico de transtornos mentais. O Hudson e eu somos colegas nessa turma de pós-graduação nessa área. E é uma alegria poder, de alguma maneira, servir junto com você aqui no seu local de labor, na sua igreja. Minha oração é que eu possa corresponder à altura daquilo que me foi confiado, debaixo da graça e da misericórdia do Senhor. Me acompanha hoje a minha esposa, ela que tem sido minha companheira de batalha, minha esposa. Nós estamos juntos já há cerca de 30 anos, temos 2 filhas, sendo uma casada, que nos deu 2 netos maravilhosos, Sofia, de 10 anos de idade, o Heitor, de 5 anos de idade, e essas crianças são bênção de Deus para as nossas vidas, na qualidade de pais e avós. Nós já estamos naquela fase de ter 2 alegrias quando os netos vêm. É uma quando eles chegam e a segunda quando eles vão embora. Os meninos atentam que não tem quem dê conta. Mas são bênção do Senhor e a gente vai agradecendo a Deus por isso. Conosco o Tiago. O Tiago tem sido meu companheiro de trabalho em todo o meu labor na área da teologia, cuidando das edições, das correções, formatações e operações em gerais aí da parte técnica do meu trabalho. Tenho servido ao Senhor já há 25 anos como pastor e tenho atuado na área da teologia em vários setores, na área de interpretação bíblica, na área de teologia bíblica e a minha preferida que é a área pastoral. E na área pastoral, a parte que é a minha área de pesquisa permanente é o aconselhamento bíblico. E o aconselhamento bíblico no Brasil e no mundo, ele tem 2 missões. A primeira é recuperar a suficiência da Escritura no seio da igreja. Não são poucas as denominações e igrejas locais que pararam de crer na Bíblia como palavra de Deus. Palavra de Deus inerrante, infalível e suficiente. Alguns até acreditam que a Bíblia seja a palavra de Deus inerrante e infalível, mas pararam de acreditar na suficiência das Escrituras.
A suficiência das Escrituras traz o depoimento para nós que toda e qualquer situação que essa vida nos ofereça, a Bíblia alcançou, ela contemplou essas dificuldades e ela tem as respostas para nós. Mais do que isso, ela tem orientação precisa, direção precisa para as nossas vidas. Mas, de um tempo para cá, os líderes espirituais da igreja, que eu estou colocando como um todo, generalizando, e é claro, a gente faz as devidas ressalvas, há um remanescente fiel, graças a Deus, pararam de acreditar na palavra de Deus, na suficiência. E eles sacaram a Bíblia dos seus púlpitos e colocaram em substituição livros de autoajuda. Com isso, pararam de buscar ajuda do alto. E aí nós fazemos parte de um povo evangélico adoecido, um povo evangélico do coração desesperado, um coração em pânico. E isso tem sido muito danoso para a fé cristã e para o testemunho de Jesus no mundo em caos. O pastor falava, e como nós estamos abençoados aqui no Distrito Federal, que tem uma lei distrital que nos deu o status, e eu creio que isso foi mão de Deus, porque isso é verdade, nos deu o status de serviços essenciais. 1 ano de pandemia nós completamos agora. E eu vou dizer uma coisa para vocês. O Hudson me conhece, sabe a carga da minha jornada de trabalho. Juntando aqui todo o meu labor na área de trabalhos cristãos em geral, não só do pastorado da igreja, eu acumulo diariamente de 12 a 14 horas de trabalho. Aí veio a pandemia, eu disse, agora eu descanso. Olha como é que Deus é bom. Para que eu não morresse, agora eu vou descansar. Nesse ano de pandemia, o meu trabalho dobrou, se não triplicou. Multiplicaram-se os casos de ideação suicida, multiplicaram-se os casos de depressão, multiplicaram-se os casos de violência doméstica, multiplicaram-se os casos de promiscuidade e pecados sexuais, e tudo isso veio como uma enxurrada para nós que atuamos na área do aconselhamento bíblico. E desses 25 anos de pastorado, esse foi um dos anos que eu mais tenho trabalhado. Tamanho essas coisas. No aconselhamento bíblico, a nossa primeira missão é dizer para a igreja que a Bíblia tem as respostas. Tudo o que o homem precisa saber sobre Deus, a Bíblia revela. Tudo o que o homem precisa saber sobre o próprio homem, a Bíblia revela. Tudo o que o homem precisa saber sobre essa existência e as coisas que estão acontecendo nela, a Bíblia trata sobre isso. Tudo o que o homem precisa saber sobre a eternidade, a Bíblia revela. Tudo o que o homem precisa saber sobre como viver uma vida de santidade e uma vida aceitável, agradável aos olhos de Deus, a Bíblia se encarregou disso. Por que nós temos perdido a Escritura de vista? Ao longo dessa pandemia, eu desenvolvi esse curso a pedido de uma igreja lá na Asa Norte. E esse curso, eu já andei com ele também no estado do Mato Grosso, ministrei ele na igreja presbiteriana de Cuiabá. E quando o Hudson me fez esse convite, eu disse, olha, eu tenho um curso e eu vou minimizar esse curso, que é um curso que dá aí, sei lá, umas 12 horas de curso, eu vou minimizar, vou tentar diminuir a carga de conteúdo e adaptar para 2 palestras de 1 hora. Foi isso que nós combinamos? E eu tenho outros contratos mesmo, igrejas que contrataram esse curso para que eu ministre a eles.
Nós oferecemos esse curso via Zoom no decurso da pandemia e temos tentado ajudar as pessoas com a verdade bíblica sobre o problema da ansiedade. A verdade bíblica sobre o problema da ansiedade. Então, nós temos essa missão no aconselhamento bíblico de recuperar a suficiência da Escritura para a igreja, e a nossa outra missão é cuidar de pessoas nas suas crises existenciais, preferencialmente os crentes, e os que chegam com esse tipo de problema a gente evangeliza, apresenta Jesus para eles no aconselhamento bíblico, e tem sido esse o nosso trabalho. Eu tenho atuado como diretor do Centro de Aconselhamento Bíblico da Sociedade de Estudos Bíblicos Interdisciplinares, a instituição de ensino na área da teologia que eu trabalho, e ali eu tenho liderado 8 conselheiros com uma agenda diária de atendimento de pessoas. Esse atendimento é interdenominacional, ele não é pastoral só para a nossa denominação, é interdenominacional. E ali nós temos atendido os 8 conselheiros em atividade, nós temos atendido nesse ano alguma coisa aí perto de 500 pessoas com largos sofrimentos em todas as áreas da vida. Tem sido um labor difícil e nós precisamos da oração dos irmãos para que consigamos cumprir essa nossa missão. Antes de começar a entrar no conteúdo proposto, eu quero ler aqui para vocês, se alguém quiser abrir a escritura, abra, se não só ouça, o que diz a Bíblia em Jeremias capítulo 17, versículo 9 e também o versículo 10. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Eu quero que esse primeiro versículo, versículo 9, esteja sempre presente na mente de cada um aqui do que me ouve, sobre essa questão do que é o coração humano caído. Do que é o coração humano caído? Enganoso e desesperadamente corrupto, de um nível que só Deus pode conhecer. Aí nós falamos como Paulo, graças a Deus por Jesus. Jesus nos salvou. Esse coração foi esmagado, porém ainda está vivo. O que nós chamamos de a velha criatura, o homem antigo, a velha natureza, e que Paulo disse que isso é um combate dentro de nós todos os dias, e ele chamou da guerra da carne contra o espírito que está em nós, mesmo nós, os salvos. Muito bem, é interessante entender isso, porque nós precisamos pensar a ansiedade sob 2 aspectos. Nós temos o aspecto primeiro, e esse primeiro aspecto é justamente o aspecto que tem o microfone na mão. É o que fala mais alto. Aqui eu vou falar mais alto do que qualquer um de vocês. Se alguém cismar de concorrer comigo, não vai ganhar, porque eu tenho o microfone na mão. Portanto, minha voz vai ser mais alta do que qualquer um de vocês que se pronunciarem da forma que estão aqui agora. Então, nós temos um aspecto de abordagem para o problema da ansiedade, que é justamente aqueles que têm o microfone na mão, os que estão falando mais alto a respeito disso. Esse pessoal, eles têm acesso à academia, eles estão em voga e em alto padrão aos olhos da sociedade, eles têm a mídia, principalmente a grande mídia, na mão, e a palavra desse pessoal que tem o microfone na mão na atualidade para falar sobre a ansiedade é praticamente lei. É praticamente lei. E são poucos aqueles que ousam, com um pensamento e uma ótica diferente, tentar entender o problema de forma crítica, da forma que está sendo colocado para nós. Esse pessoal e essa abordagem mais aceita, lamentavelmente mais aceita, sobre o problema da ansiedade, é que nós estamos lutando contra uma doença. Se eu for usar o termo doença no sentido coloquial, não tem problema.
Agora, o problema é que eles estão chamando de patologia. E a ansiedade não é uma patologia, seja ela o nível que ela se apresentar. Ela não é uma patologia, ela é um comportamento. E aí nós temos a segunda turma que estão falando sobre a ansiedade, a qual eu estou incluso nessa segunda turma, e o aconselhamento bíblico mundial, e aqueles que têm um senso crítico com a palavra de Deus aberta e não acredita que a ciência é superior ou está em pé de igualdade com o que diz a verdade absoluta de Deus, a Bíblia. Olhando por essa ótica, nós estamos dizendo, estamos lidando com um comportamento. Estamos lidando com um comportamento e não com uma patologia. Uma patologia no nível de câncer, de tuberculose, de AIDS, de coronavírus. Não, nós estamos lidando com um comportamento. Mas é fato que esses dois segmentos de análise estão olhando para o problema da ansiedade e nós concordamos em um ponto. Estamos diante de um fenômeno real. Os que têm o microfone na mão estão chamando esse fenômeno de patologia. Os que não têm o microfone na mão, e nesse caso eu, o aconselhamento bíblico, e as pessoas que têm a Bíblia aberta para julgar as questões, estamos dizendo, estamos diante de um fenômeno. Mas nós precisamos interpretar esse fenômeno à luz da Bíblia. É o que eu estou propondo para vocês aqui. Deixa eu ler aqui, que lá no meio da igreja eu não enxergo. Por que está inquieto o nosso coração? Orientações bíblicas para lidar com a ansiedade. Julgar o fenômeno, interpretar o fenômeno com uma ótica bíblica. Primeiro, senso crítico a se fazer. Primeira questão a se abordar. Nós estamos diante de uma patologia, então me mostrem os marcadores biológicos. Me mostre isso em exame. Me aponte os marcadores biológicos. Se não tem marcador biológico, então eu não vou nem observar esse fenômeno como patologia. Eu vou observar esse fenômeno sob outra ótica, a ótica bíblica. E aí nós vamos chegar à conclusão que nós estamos diante de um comportamento, um fenômeno. Não é uma coisa normal, um fenômeno comportamental. Agora que eu fiz a interpretação correta desse fenômeno, aí eu posso pensar numa solução para esse fenômeno. Uma solução. Mas eu vou ter que observar o fenômeno e eu vou ter que julgar o fenômeno. Eu vou ter que chegar a conclusões bíblicas sobre esse fenômeno para então propor uma orientação sobre esse fenômeno para que o coração das pessoas seja alcançado pela palavra de Deus e elas sejam transformadas no seu comportamento. Ora, nós somos a igreja, nós sabemos que essa transformação vem de dentro para fora. Se eu mudar o externo das pessoas, o que eu terei são crentes legalistas, são crentes fariseus. E não tem ninguém para causar dano maior a uma igreja do que um fariseu, do que um crente de aparência, do que um legalista. Então, não dá para transformar o comportamento pelo comportamento. Nós, os crentes, somos transformados no coração, e é por isso que nós chegamos aqui, recebemos o Senhor como o nosso Salvador, e a nossa vida pregressa, ela vai toda sendo abandonada. O apóstolo Paulo fala sobre o despojamento e revestimento. O que isso significa? Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que roubava, não roube mais e passe a trabalhar. Não é o suficiente só parar de roubar. Tem que passar a trabalhar. Aquele que roubava, não roube mais e passe a trabalhar e dá esmola com o que ganha. Não é suficiente só parar de roubar. Tem que ir trabalhar. E agora esse indivíduo que antes tirava dos outros para vender, para si próprio,
agora ele será capaz de tirar de si para dar ao outro. Aí nós temos uma transformação que aconteceu realmente. O indivíduo que tirava dos outros para si, agora está tirando de si para o outro. Paulo chama isso de despojamento e revestimento. O velho homem sendo despido e o novo homem sendo revestido. Então, no aconselhamento bíblico, nós pensamos a transformação do coração do indivíduo ansioso para que ele manifeste um comportamento de confiança em Deus. Confiança em Deus. Como eu disse, eu vou ter que minimizar bastante aqui o nosso tempo de curso. Normalmente seria isso aqui. Primeiro responder o que é ansiedade, depois o que a Bíblia e a ciência dizem a respeito, e depois responder a questão por que está inquieto o nosso coração, e depois mostrar para vocês como ajudar pessoas que estão, que se enquadram nesse fenômeno comportamental da ansiedade. Mas nós não vamos ter tempo para tudo isso. Eu vou tentando pincelar sobre todos esses aspectos, mas reduzindo a minha fala. Aqui eu sugiro para vocês algumas leituras, para que vocês saibam que a minha pesquisa ela não está amparada no achômetro. Aqui eu estou propondo alguns textos do aconselhamento bíblico que se dispõem a tratar sobre isso. Daí a referência bibliográfica, descrições e prescrições, para discutir o problema do fenômeno comportamental em detrimento ao problema da patologia, como ajudar pessoas, um ótimo livro chamado Aconselhamento de Casos Difíceis, né? Ele tem um capítulo também que ele trata sobre a ansiedade. Na abordagem ainda com relação a esse comportamento, quando há pecado nele, o livro Pecados Intocáveis são um livro fantástico. Todo cristão deveria ler esse livro, um livro que traz uma abordagem muito boa, que aponta para o nosso coração coisas que nós achamos que nem são pecados e não estamos percebendo que estamos praticando pecados diante de Deus que vão nos levar a consequências severas depois. E o próprio livro Abaixo a Ansiedade. E se você quiser entrar profundamente sobre essa discussão de comportamento versus patologia, de construto de doença mental e não de interpretação do fenômeno correto, o problema da falta dos marcadores biológicos, está aqui um volume, aliás, 4 volumes de livros que tratam de forma aprofundadíssima sobre o problema dos transtornos mentais, e nesses livros, em algum desses volumes, está contemplado também a ansiedade. Esses livros são publicados pela instituição que eu trabalho e provavelmente a gente deve ter trazido algum ali para apresentar para vocês lá no final do culto. Deixa eu ler essa introdução aqui para vocês, que é isso que vai nortear a nossa palestra. Por se tratar de um curso de curta duração, não é nosso objetivo, em particular, tratar do tema de forma exaustiva. Nós não vamos exaurir o tema ansiedade. Não é a nossa proposta nesse formato. Não era nesse primeiro e não é nesse de hoje. Embora disponhamos de ampla pesquisa a partir de investigação do fenômeno do ponto de vista da psicologia e da psiquiatria, por meio da observação da manifestação e desenvolvimento do fenômeno, como também acúmulo significativo de experiências advindas de muitos casos reais que tratamos no aconselhamento bíblico de pessoas com esse quadro, e, sobretudo, a partir de intensa investigação teológica nas Escrituras Sagradas sobre o assunto. No entanto, estamos dispostos a instruir por meio de cursos mais aprofundados, com o intuito de contribuir com a instrução bíblica de toda a comunidade cristã de forma interdenominacional. Nesse curso em particular, nós nos dedicaremos a tratar de forma simples sobre os pontos e questões específicas do ponto de vista do aconselhamento bíblico. Essa é a nossa proposta aqui hoje. Vamos entender um pouco desse fenômeno, vamos entender um pouco sobre isso. A ansiedade enquanto comportamento normal face aos desafios do dia a dia.
vamos pensar esse quadro de ansiedade não naquele quadro tão intenso, fenomenal, do tipo que nós teremos que perceber e fazer alguma coisa com relação ao descontrole disso. Quando estamos falando de ansiedade, eu não estou falando daquela inquietude simples, embora desnecessária, quando estamos perto de receber o resultado de um exame médico, por exemplo. Aí Deus livre vocês, eu já tive, né? Senti dores nas costas e febre uma vez. Fiquei 15 dias aproximadamente sem sentir gosto nem cheiro. Isso foi tudo que o Covid me fez. Fique tranquilo, foi em julho, viu? Foi em julho do ano passado, fique tranquilo. Mas pessoas que estavam ao meu redor, elas foram fazer os exames. Poxa, eu tive contato com ele, deixa eu fazer os exames. Então, face ao resultado, o aguardo do esperar desse resultado, e devido ao pânico instalado sobre isso e ao perigo real que isso oferece, é normal a pessoa ter um pouco de ansiedade diante dos resultados. Será que eu tenho? Será que eu não tenho? Será que se eu tiver e tal? Beleza, vamos chamar isso de ansiedade normal, né? O pessoal fez agora, recentemente, se não me engano, a prova do Enem, a juventude fez aí para entrar na universidade. Então, é normal ficar ansioso no dia daquela prova, né? Deixa eu fazer logo, será que eu vou passar? E no aguardar do resultado, será que eu alcancei pontuação? Uma entrevista de emprego, você chega lá, tem 60 pessoas para uma vaga, e você está ali no meio daquelas dinâmicas de grupo, aquele negócio horroroso, e desenha e não sei o quê, e depois você vai para uma antessala e você fica lá, será que eu passei? Será que o emprego é meu? O aluguel vai vencer? O cartão de crédito? Vamos chamar isso de um tempo de ansiedade normal. Não é desses aspectos que eu pretendo falar, mas de um aspecto que toma um nível inquietante. E aqui eu vou precisar pular alguns desses textos, como, por exemplo, o que pensa a psicologia e a psiquiatria quando chama a ansiedade de patologia, e a fonte de análise deles para determinar isso como doença, que é justamente o DSM. Eu não tenho tempo para discorrer sobre isso agora. Eu vou me ater mais à parte bíblica da questão do que tratar profundamente sobre isso. Só ler rapidamente aqui alguns. Os transtornos de ansiedade se diferenciam do medo ou da ansiedade normal, aquilo que eu falei. O que está sendo chamado de transtorno de ansiedade não é naquela perspectiva de que eu falei, ok? Do resultado do curso, do concurso, do exame, enfim. E aqui, segundo o DSM-4, nós temos todas uma relação específica disso, e os nomes que vão sendo dados, e como a ansiedade vai se manifestando em vários aspectos, e aqui o entendimento secular do problema, e segundo a psicanálise, ela divide a ansiedade em 3 aspectos. Nós também não vamos poder entrar nessa abordagem psicanalítica da ansiedade. Tudo isso para identificá-la como patologia, né? Tem alguns problemas com esse entendimento secular. Eu não apresentei o entendimento secular sobre isso, portanto, não posso tecer uma crítica responsável em cima daquilo que eles estão falando, porque não seria muito honesto isso. Aqui eles dão uma relação de sintomas, para poder atestar, dizer, olha, não é uma ansiedade normal, olha aqui, isso aqui está além. Tem fenômenos físicos acontecendo, um deles, a perda do sono, né? Dores musculares, isso vai aparecendo no corpo, né? Eu vou direto para a questão bíblica, para a revelação bíblica sobre o problema da ansiedade, né? No curso que eu ofereço mais amplo sobre ansiedade, a gente gasta uma aula ou 2
só discutindo a perspectiva de como a visão secular, como a psiquiatria, a psicologia, ela interpreta o fenômeno e as soluções que ela propõe, e eu apresento também o fracasso e a falibilidade dessas soluções propostas, porque nunca conseguiram curar ninguém nem recuperar ninguém. Mas eu não apresentei os fundamentos da afirmação, também não farei a crítica da qual eu falei no início. Eu quero ir direto com vocês, pensar o problema de forma bíblica, tá? Nós vamos pensar o problema de forma bíblica. Revelação bíblica sobre o problema. Eu propus para vocês aqui um estudo de caso. Sabe, no aconselhamento bíblico eu já atendi dezenas de pessoas com esse problema e com esse diagnóstico, não só com o problema, mas com o diagnóstico psiquiátrico de transtorno de ansiedade. Eu já atendi dezenas de pessoas tomando 2 até 3 medicamentos pesados e até medicamento de tarja preta, com esse diagnóstico, com esse transtorno. Pessoas que estão vivendo leve, suave, tranquilo e sem tomar nada, absolutamente nada hoje, porque entenderam o problema do coração e entenderam que caminhos tomar e seguiram as orientações bíblicas, tiveram o seu coração curado e o comportamento mudado. Agora, eu não quero usar nenhum estudo de caso dessas pessoas que eu atendo, até uma questão de ética. O que eu trato em gabinete de aconselhamento fica no gabinete de aconselhamento, e às vezes eu tenho autorização do aconselhando ou do aconselhado ao concluir o processo de, olha, pode me usar como exemplo por aí, nos seus escritos, nas suas palestras, nas suas aulas, pode até dar meu número de telefone para que eu possa testemunhar. Mas, no geral, a gente tem uma ética de guardar a história das pessoas entre elas, nós e Deus. Aqui e ali nós citamos, olha, eu atendi um caso que foi desfecho, a gente protege a identidade do indivíduo, não dá muitos detalhes. Se foi aqui em Brasília, eu não falo desse caso, falo de outro que eu atendo fora do estado ou do DF, enfim. Mas eu separei para nós aqui um estudo de caso de ansiedade de personagem bíblico. E esse não teve ou não seguiu o aconselhamento bíblico e, portanto, fracassou. Vamos ver se a gente consegue ver a ansiedade nesse indivíduo e ver os erros dele a partir desse estudo de caso que eu lhes proponho. Com essa letra miúda desse jeito, até no pé dessa tela gigantesca, eu vou ter dificuldade de ler. Mas olha só, eu estou falando do texto que está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 13 inteiro. A personagem que eu estou citando é o rei Saul. Vocês conhecem o final da história de vida do rei Saul, não conhece? O que ele fez como ato final da existência dele? Vocês lembram? Ele se suicidou, não foi isso? Se lançou sobre a sua própria espada. Mas ele não acordou um dia e disse, a vida é uma droga, eu não quero viver mais, deixa eu me matar. Tem todo um contexto histórico, uma derrocada, um erro após o outro, uma situação equivocada após a outra. Eu vou resumir, não vou ler porque vocês têm a Bíblia e vocês podem ler isso na Bíblia de vocês, no primeiro livro de Samuel, capítulo 13, que é essa primeira referência que eu estou propondo aqui. O que está em vermelho aqui é para destacar alguns erros. A história é o seguinte: Deus escolhe Saul para reinar em Israel, promete vitória contra todos os inimigos de Israel, e Saul está indo numa campanha militar perfeita. Israel começou a derrotar seus inimigos de tudo quanto é maneira. E agora chegou o ápice da questão. Vamos libertar Israel de uma vez por todas aqui da opressão dos vizinhos. Samuel traz a palavra de Deus. É isso que nós fazemos no aconselhamento bíblico. Nós trazemos a palavra de Deus para o nosso aconselhando. E o que acontece? Ele disse, olha, fica aqui e eu vou voltar em 7 dias. Daqui 7 dias eu estou voltando. Eu vou oferecer um sacrifício ao Senhor e Deus te dará
vitória nessa batalha contra o exército inimigo, acho que eram os filisteus, nessa oportunidade, deixa eu ver se era mesmo. Estão me ajudando ali, estão aumentando a letra, olha que beleza. Deus é perfeito, né? Traz tanta gente inteligente para a igreja. Se não fosse essa gente, eu comia capim, gente. Eu não sei como é que vocês fazem isso. Deus abençoe vocês. Olha que beleza, que tamanho que ficou essa letra. Então, Samuel diz isso a Saul e diz: eu vou voltar em 7 dias. E aí não só o Senhor vai te dar a vitória, mas Ele vai consolidar o teu reino. Ele vai consolidar o teu reino. 7 dias, aguarda aí. Vocês já viram uma pessoa ansiosa aguardando 5 minutos? Já viram? O indivíduo, falta pouco, furar o piso com o pé. Ele rói as unhas. Ele olha no relógio a cada 5 segundos. Ele pega o celular 20 vezes. Um celular que está programado para tocar, vibrar. Ele fica naquela coisa frenética, tirando do bolso e olhando. E rói unha e bate o pé. Aquele pé, isso me dá uma agonia. Gente batendo o pé perto de mim. Aí ele não aguenta mais ficar com o pé no chão. Ele cruza a perna e fica balançando aquele pé. Aquilo vai me desconcentrando numa conversa, vocês não têm ideia. Isso... O que foi, cara? Não, porque falaram que vai chegar em 5 minutos, já passou 1,5 e até agora nada. E cada minuto é uma eternidade para um indivíduo em estado de ansiedade. Aqui num quadro simples. Samuel disse: eu volto em 7 dias, ok? Eu vou oferecer um sacrifício ao Senhor e Deus vai consolidar o seu reino. O que acontece nesse período de 7 dias? Aqui está a grande diferença de um cristão que entende a palavra de Deus para enfrentar as situações dessa vida e um cristão que ou não entende a palavra de Deus ou se entende, não aprendeu a confiar no Senhor ainda. Eu proponho uma pergunta: por que o nosso coração está inquieto? Bom, Saul tem uma palavra de Deus: eu volto em 7 dias. Isso pelo profeta Samuel. Ofereça um sacrifício a Deus, essa é a agenda. E Ele vai consolidar o teu reino. Te dar vitória sobre os teus inimigos e consolidar o teu reino. Essa é a promessa. Essa é a promessa de Deus. Essa é a palavra de Deus. Pronto, é o profeta falando. É o profeta falando. Mas aí o que acontece nesses 7 dias? Acontece coisa demais, não é? E parece que o Senhor vai perdendo as forças. Parece que o Senhor começa a trabalhar na segunda-feira, terça ele já não está no mesmo ritmo, e chega lá como a gente no sábado, se arrastando, doido para chegar logo em casa e descansar um pouco. É assim? Claro que não. Mas eu não sei o que passou na cabeça de Saul. E esse eu não sei é só força de expressão. A Bíblia está dizendo o que está passando no coração dele. Nesses 7 dias, o que acontece? O exército inimigo começou a se mobilizar. É só você olhar em Samuel 13. O exército inimigo começa a se mobilizar, começa a se aglomerar, começa a criar sua estratégia de batalha, começa a rodear o povo de Deus. E aqui o povo de Deus, para variar, está acovardado. O nego começa a se esconder nos buracos, começa a voltar para casa. Começa a ir embora do campo de batalha e deixar Saul sozinho. E a ansiedade começa a tomar conta do coração dele. A ansiedade, cadê Samuel que não chega? É segunda-feira, cadê ele que não chega? É terça, é quarta, ele não chegou ainda. Ele falou que chegava em 7 dias. Calma, rapaz. Não tem calma. Olha o que ele fez. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido. Olha, tem até um bicho andando aqui para ajudar a gente. O prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou em Gilgal e os soldados de Saul começaram a se dispersar. Eles começaram a ir embora. Ele espera e começou a observar que o pessoal está indo embora. E aí, o que ele faz? Ele vai oferecer um sacrifício. Ele toma a frente, ele toma a decisão dele fora do propósito de Deus. O que ele faz? Ele vai oferecer sacrifício. Vamos recapitular a lei do Senhor? Quem é que pode oferecer sacrifício a Deus? É só
o sacerdote. O sacerdote é Samuel. Lembra que Samuel era juiz, sacerdote e profeta? Saul não pode oferecer sacrifício, ele não vai receber. Ele não vai receber. Imagine você que entra um indivíduo aqui moribundo e diz, olha, gente, eu recebi o diagnóstico de Covid-19 aqui, meu pulmão está 95% comprometido e eu quero receber a Jesus como meu Salvador e ser batizado. Aí vocês ligam para o pastor, né? Não tem um presbítero, não tem um evangelista, só está aqui os membros da igreja. Aí você liga para o pastor diz, fala para ele respirar firme aí que eu chego em 3 minutos. Aí dá 1 minuto e meio. Não, o pastor não chega não. Aí você corre lá, caça o tanque batismal que deve ficar aqui para trás, ou não sei, e vai você mesmo e batiza o indivíduo. Aí chega o pastor, o que foi que você fez? Essa igreja tem pastor, por que você está batizando? Só para a gente fazer a analogia. Saul não poderia oferecer o sacrifício. Mas ele está tão ansioso, e o que acontece com uma pessoa ansiosa? Ela para de crer, de confiar em Deus, e ela começa a fazer as suas próprias escolhas, tomar as suas próprias decisões, e às vezes fazer aquilo que é para Deus fazer e não ele. Deixa eu dar uma mãozinha para Deus. O problema é sacrifício, Samuel não chegou, eu ofereço o sacrifício. O que eu quero é a vitória e eu quero logo. E aí Samuel chega. Quando chega, acha essa situação. Saul oferece então o holocausto, e quando ele estava terminando, quando ele terminou de oferecer o sacrifício, olha o que aconteceu. Samuel chegou e lá foi o Saul saudá-lo, né? Ô Samuel, rapaz, o que foi que você fez? Olha o texto comigo. O que foi que você fez? Você agiu como tolo. Você desobedeceu o mandamento que o Senhor Deus tinha dado. Você agiu como tolo. Você não seguiu o que Deus orientou. Agora, por que esse indivíduo chegou a fazer isso? Porque ele estava extremamente ansioso. Agora, observa o fenômeno. Isso não é do nada. Às vezes a vida oferece realmente, é isso aqui no aconselhamento bíblico que a gente faz, nós recebemos essa pessoa com amor, com paciência com ela, com cuidado com ela, porque ela está vivendo uma situação real. Saul não estava criando nada da sua cabeça. Os inimigos estavam presentes, eles não vieram para dialogar. Ele não tirou nada da sua cabeça. O exército dele tinha se acovardado, ou parte do exército tinha se acovardado. Daqui uma situação de estresse real. Agora, o problema é que quando essas coisas se manifestam, aquele Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra tem nos dado a sua palavra. E compete a esse servo de Deus confiar na palavra de Deus e, portanto, confiar em Deus. E não querer fazer com as próprias mãos. Isso causa uma derrocada. Isso traz mais ansiedade ao coração. Isso traz mais ansiedade ao coração. Quando deixamos de confiar na palavra de Deus, naquilo que Deus tem nos dito, nós metemos os pés pelas mãos, fazemos coisas que não é para fazer, e isso começa a trazer terror ao nosso coração em vários aspectos. Olha comigo o final dessa questão toda. Teve medo. Quando Saul viu o acampamento filisteu, ele teve medo e ficou apavorado. Vocês estão vendo um quadro de ansiedade aqui ou não? Vocês já viram uma pessoa com esse quadro de ansiedade? A pessoa está em pânico, está apavorado. Ela pensa que o oxigênio se acabou. Ela se treme, ela vai suar frio. Eu não mostrei para vocês os sintomas que a pessoa experimenta no corpo. Mas sintoma não é marcador biológico. O corpo nada mais é do que a terminação da ação da alma. Provérbios 4:23. Sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede todas as saídas para a vida. O corpo está reagindo conforme o comando do coração.
o que nós poderíamos chamar também de alma na Bíblia. Mas olha só, ele teve medo e ficou apavorado. Quando a pessoa deixa de confiar em Deus, ela começa a fazer uma tolice atrás da outra. Vocês se lembram qual foi a marca do ministério governamental, por assim dizer, do reinado de Saul, quando ele foi ungido rei? Ele saiu aniquilando completamente todo o paganismo em Israel. Ele saiu matando todos os feiticeiros, todos os encantadores, os necromânticos. Ele saiu matando essa turma toda. Mas uma mulher em particular ele deixou viva. E eu sei que foi ele que deixou vivo, porque a Bíblia diz que ele sabia exatamente onde procurar e a quem procurar. Vai que Deus falha. Eu tenho aqui essa mulher que fala com os mortos, ela pode me ajudar. Estão entendendo o que opera no coração de uma pessoa ansiosa? Por que está inquieto ou ansioso o nosso coração? Por que está inquieto ou ansioso o nosso coração? Aí ele vai lá procurar uma mulher que invoca espírito para que ele consulte. Ele vai consultar uma necromântica. Vai consultar uma pessoa que supostamente invoca os mortos. Olha o nível que esse cara chega. Ele quer saber como é que vai acontecer, se ele vai ganhar, se ele vai morrer, o que vai acontecer. Samuel não está mais com ele, Deus o entregou à sua própria sorte, ele não teme mais o Senhor, de vez em quando fica possesso de demônios, ele está aquela derrocada toda. Isso tem um início. Isso acontece quando o indivíduo para de confiar em Deus. É uma escada de degraus descendente, a pessoa vai descendo, né? É uma espiral descendente, ele vai descendo, ele vai entrando em decadência. Salmo 42/43 diz isso. Um abismo puxa outro abismo. E agora o cara que estava matando todos os feiticeiros para que a palavra do Senhor prevaleça em Israel, para que Deus seja único em Israel, ele agora está procurando o feiticeiro. Olha o estado que ele se encontra. Foi procurar uma mulher para invocar morto. Invoque um espírito para mim. Invoque um espírito para mim. Faz qualquer coisa por mim, me dá qualquer coisa. Ameniza essa minha ansiedade. A batalha está chegando, os inimigos vêm contra mim. O que eu faço? Como é que é? Já viram um quadro de ansiedade? Ai meu Deus, e se meu pai morrer? E se for a minha mãe? E se for o meu filho? E se eu ficar desempregado, o que é que eu vou comer? E ai, Jesus Cristo, é lockdown, é não sei o quê, a economia quebrada, é problema do Supremo, é do Legislativo, é do Executivo, o que é que vai ser de mim? É o mundo todo, se acabou tudo. Gente, pelo amor de Jesus, eu nunca vi, em 25 anos de pastorado, cristãos com uma fé tão frágil, tão flutuante, ou melhor dizendo, cristãos de uma incredulidade tão horrível como num tempo de provação desse. E olha, deixa eu falar um negócio para vocês. Essa é uma provação simples, calma. Eu não estou menosprezando nem tripudiando o sofrimento das pessoas. Tem gente morrendo de verdade. Nós temos um problema de vírus de verdade. Mas o que foi que aconteceu com os crentes que eles não confiam mais em Deus? E é claro, quando eu estou falando de confiança em Deus, eu não estou falando de irresponsabilidade, não. Eu estou falando de confiança em Deus. Confiança em Deus para essa vida. Confiança em Deus para todo desafio que essa vida nos oferecer. E confiança em Deus para a eternidade. Meus irmãos, o nosso coração não deve estar aqui. Eu estava no meu gabinete de atendimento e tinha lá uma secretaria na época. Enquanto eu esperava a pessoa que vinha falar comigo, tinha uma pessoa esperando para falar com outro conselheiro da equipe. E eu a conhecia e fui conversar com ela. Você por aqui, tudo bem? Tudo bem. Isso foi há anos atrás.
anos atrás, 2015 mais ou menos. E ela disse: pastor, você está acompanhando as notícias? Mais ou menos. Olha, eu cheguei num nível que eu não tenho mais paciência para televisão, eu não tenho paciência para telejornal. Você vai crescendo num pensamento crítico que você não admite mais manipulação, que você fica impaciente com a mentira deslavada, com a cara de pau, com a sem-vergonhice. Você se sente insultado na inteligência, não é? Então eu leio notícias, geralmente de órgãos mais confiáveis do que as emissoras de televisão, por exemplo. Mas, tranquilo, vamos lá. Mais ou menos, o que está acontecendo? Não, pelo amor de Deus, estão falando aí da bolha que vai explodir a economia brasileira e os investidores começaram a tirar o capital do Brasil, o Brasil cresceu em não sei quantos %, e se o presidente americano for reeleito, for outro que ganhar, vai acontecer isso, o Japão está desse jeito, e pá, não sei o quê, e agora, para acabar de acertar, eu acabei de ver que está vindo um meteoro em direção à Terra e vai nos atingir em 2036, e ele é 3 vezes maior do que a Terra. Meu Deus, o que será de nós? Gente, o que é isso? Se não é loucura, é alguma coisa bem parecida, não é? Minha querida, calma. Bíblia, Deus, Jesus, a salvação, o céu. O Espírito de Deus, ele habita em você. Faça isso não. Calma. Vocês já viram uma pessoa com esse tipo de comportamento? Aí veio lá a crise econômica de 2016, quase arrebenta com todo mundo, acabou com o país, nós estamos sofrendo coisas até... E a gente está aqui dando glória a Deus. Olha, não faltou o teto sobre a cabeça, não faltou a roupa para o corpo, não faltou o alimento. Porque Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. Porque Deus tem um compromisso com o seu povo. Ele tem um compromisso com o seu povo. Saul se esqueceu disso. Foi parar na macumba, falando um linguajar mais popular brasileiro, e acabou autoprecipitado sobre a sua própria espada. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: tira sua espada e mata-me com ela, senão sofrerei. Olha os valores de Saul. Sofrerei vergonha. Olha o coração ansioso, que ele vai denunciando para nós. Eu vou sofrer vergonha, eu vou cair na mão desses incircuncisos. Mas o escudeiro diz: eu não vou te matar não, rapaz. Davi não te matou, disse que você é ungido do Senhor, eu é que não vou fazer isso. Saul então pegou a sua própria espada e jogou-se sobre ela. Saul pegou a sua espada e lançou-se sobre ela. É esse aqui o caminho, a derrocada. E aqui eu já respondo a pergunta que eu estou propondo e vou continuar fazendo ela para vocês, nos permitindo o Senhor. Por que está inquieto os nossos corações? O que é a ansiedade, senão uma inquietude do coração? Por que está inquieto o nosso coração? As primeiras respostas parece que eu não confio em Deus o tanto quanto deveria. Parece que nós não sabemos esperar em Deus. Parece que nós temos dificuldades de esperar o tempo de Deus para as coisas. Parece que nós ou nos esquecemos ou não estamos confiando que Deus tem a condução da nossa vida na palma de sua mão. Pastor, você não está com medo? Estou não. Estou com medo. Por quê? Porque o Deus que me deu graça para viver já quase 50 anos é o mesmo Deus que vai me dar graça para viver amanhã. Eu não tinha esperança de completar 10 anos de idade, gente. Eu passei fome no sertão do Ceará.
Fome, seca, fome. A graça de Deus me achou ali e eu nem sabia quem era o Senhor. Eu nem sabia quem era o Senhor. Eu vim para Brasília com idade de 9 anos de idade, mais ou menos, uma família de 8 irmãos, de pai servente de pedreiro. E aqui nós passamos fome. Passamos fome. Eu não tinha esperança de viver 20 anos. A graça que Deus tem nos dado para viver até hoje é a mesma graça que vai nos estar conosco amanhã. E não importa se o mundo desabar, não importa o tamanho do caos, não importa, a graça de Deus nos assiste. Estava pensando com alguns alunos o tempo do martírio dos cristãos dos primeiros séculos, perseguição por Roma e coisa do tipo, arena, leões, fogueira. Aí alguns dos meus irmãos, meus colegas de estudos dizem, cara, complicado, viu? Não sei se eu dava conta disso não. Eu falei, você não sabe? Deixa eu te falar um negócio. Nenhum de nós dá. Nenhum de nós dá conta disso aí não, rapaz. Nenhum de nós dá conta de tortura e sofrer morte cruel, lenta. Não. E deixa eu te contar uma coisa. Os mártires também não davam conta daquilo não. Mártires não davam conta daquilo não. Agora deixa eu te contar um segredo bíblico aqui. Eu dizia para eles. Deixa eu te contar um segredo bíblico aqui. A graça que Deus nos deu para viver é a mesma graça que nos assiste na hora de morrer. Deus nos deu graça para viver e nos deu graça para morrer. Não é que nós vamos receber uma anestesia e não vamos sentir dor, não. Alguns até têm essa experiência, mas isso não é regra geral. Sabe o que significa? O Deus que cuida da tua vida também cuida de você na hora da morte. E o que é mais glorioso, Ele cuida de você para toda a eternidade, depois da morte. É o mesmo que vai te ressuscitar dentre os mortos se você não estiver vivo na vinda de Jesus. Como eu não vou confiar nesse Deus? Como eu vou preferir a inquietude do meu coração? Resposta para a pergunta: por que está inquieto os nossos corações? Porque nós precisamos aprender a confiar mais em Deus, nas dificuldades que essa vida traz. Bem, caso vocês não tenham notado, eu introduzi o assunto. O Hudson me convidou para vir 2 quartas-feiras. Então, na quarta-feira que vem eu desenvolvo. Hoje eu quero provocá-los, para que vocês estejam aqui de novo semana que vem, para a gente avançar nesse assunto. Esse primeiro estudo de caso que eu propus para vocês, está aí o final dele. O camarada começou inquieto com a situação, terminou na ponta da própria espada. E nós vamos ver marcas dos desvios de Saul, como ele não vai confiando em Deus até chegar nesse ponto. O que significa que nós precisamos tomar uma providência com a nossa ansiedade urgentemente, segundo o Senhor. Porque não inventaram ainda um comprimido tarja vermelha ou tarja preta que te ensine a confiar em Deus para a vida e para a morte. Mas foi nos dado pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo, a sua própria palavra, que o revela. E esse Espírito Santo mora nos nossos corações e é Ele que nos enche de confiança em Jesus para atravessarmos tempos difíceis como esse. E outros que virão. Queira você ou não, nós estamos caminhando para o fim dos tempos. Mais do que nunca, a pregação da vinda de Jesus deve ser feita nos púlpitos. Ok? E coisas difíceis vêm por aí pela frente. Não quero amedrontá-los, quero encorajá-los a confiar no Senhor. Confie em Deus. Confie. A quem é a palavra eu devolvo, agradecendo pela atenção de vocês. E que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Deixa eu ver se eu aprendi a fazer a higienização aqui que o pastor demonstrou algumas vezes. Aleluia.
A igreja de pé. Bom, tem um grande número hoje. Aqui na internet também tem um grande número online acompanhando.